Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui então novamente com a nossa leitura diária do livro de Paulo Huck, o Huck, 365 hábitos poderosos e simples. Então quando nós nos propomos a desvencilhar um pouquinho de nós, isso é muito digno. E saibam que na verdade não é sobre não nos amarmos, muito pelo contrário. Se nós estamos propondo em nossa vida hábitos novos, estamos, portanto, muito além de zona de conforto. Se nós despojamos de crenças que serviram antes, e neste momento podemos identificar que elas podem sim estar nos limitando, naturalmente abrimos espaço diante do novo que se descortina, a bem da palavra, conforme a gente consegue sustentar, hábitos melhores, ações melhores. Nós conseguimos dirigir comportamentos baseados em pensamentos mais esclarecidos, vamos dizer assim. Então muitas pessoas confundem nos livrarmos de nós, entre aspas, deixarmos de ser aquele ser que constantemente estamos aí seguindo, às vezes há anos de vida, Então às vezes não é nem só questão de décadas, Estamos aí, a bem da palavra, o tempo todo em zona de conforto. E em zona de conforto ninguém cresce, Então, é necessária lapidação. Quando a pessoa está muito presa ao ego, ela entende isso como ofensa. Então, tudo onde a gente se sente ofendido, se sente descompensado de alguma forma, sente medo, é ego. Não é sobre a alma que aqui veio e quer experienciar coisas novas. Para dar espaço ao novo, você deve se despojar do que é velho. Não estou falando de não valorizar o que passou, muito pelo contrário. Você só honra quem você consegue ser hoje diante da gratidão ao que foi. E livres destas amarras de um passado, você consegue reproduzir, sim, reproduzir no sentido de cocriação genuína, com aquela melhor versão que Deus já tem de você. Então, para que aqui nessa introdução, eu me explique melhor o que eu quero dizer disso. Vocês vão perceber que o humano, ele deve mesmo, o seguinte, sempre estar aberto ao novo. A mecânica quântica traz isso de uma forma muito linda. E vocês todos podem aplicar isso na vida de vocês, mas é necessário darmos consciência. Então, a mecânica quântica, para a mecânica quântica, a física quântica, todas as suas versões já estão disponíveis. Basta você acessar aquela sua versão que você consegue, mais do que acessar, sustentar. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes, pessoal, aproveito aqui para agradecer a todos que estão inscritos no canal, aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É com satisfação que aqui eu, Gislaine Abadia, disponibilizo um tantinho, um tantinho no sentido dos meus mais sinceros, e humildes conhecimentos. Então, que possam acrescentar na sua vida. Porque tudo isso que eu coloco ao dispor do próximo é porque me auxiliou muito. Então, eu costumo dizer que a vida é um laboratório constante. E tudo aquilo que a gente faz ao outro, se de fato for aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, é a melhor moeda de troca. Não no sentido de trocar, mas de você amar incondicionalmente, porque o tempo é muito valioso. Então, para uma pessoa parar para se dedicar a isso, ela tem, no mínimo, um propósito de vida.
Então, por isso que eu também sempre dirijo a pergunta àquelas pessoas que estão no meu entorno de alguma forma: quem é você? Você já sabe responder quem é você? Sem dizer seu nome completo, data de nascimento, filiação, certo? Seus hobbies, a sua profissão, aquilo que você gosta ou não de fazer. Porque cada coisa é uma coisa, mas isso não diz quem é você. Então, quando você vai descobrindo quem é você, lembrando, Deus, né, a espiritualidade, o universo, ele revela isso àquele que vai se livrando de si mesmo. Isso é profundo, mas ao mesmo tempo é simples. O que eu quero dizer, nos desvencilharmos de nós mesmos, de hábitos corriqueiros que, se eles fossem magnânimos, né, se eles fossem excelentes, nossa vida não seria necessário a vivência aqui na matéria do planeta Terra. Estaríamos em outros orbes, evoluídos que estivéssemos tanto do intelecto quanto da moral, porque um sem o outro não adianta. Então, justamente, a gratidão é a máxima de todos os dias que nós acordamos respirando, né? E quantas pessoas ainda não entendem isso? Então, nos livrarmos de nós é nos despojarmos daquilo que já está na equivalência, já carrega um quantum de informações que geraram sabedoria. Então, você como uma criança sábia foi uma coisa, você como um adolescente sábio foi uma coisa. Tudo isso fica para a evolução da sua alma, do seu espírito aqui como alma manifestando vida. Mas aqueles hábitos não tão bons, nós devemos constantemente, né, nos livrarmos deles. Lógico, nós devemos no sentido de quem quer evoluir. E tá tudo certo para quem não compreendeu isso ainda. Mas justamente o vídeo é para todos, inclusive esses que ainda não compreenderam. E que eu tento trazer de uma forma fluida, que nós não precisamos nos separar daquilo que a própria Matrix usa para nos manipular. Então, daquilo que o próprio sistema, né, usa para nos manipular. Eu não estou aqui dizendo que você, no caso, não tem a sua mais-valia. Todos nós somos excelentes seres humanos. Se o nosso espelho maior, né, interno, for almejar algo que seja edificante, como o legado, por exemplo, que o Cristo deixou. Para quem não é cristão também, tá tudo certo. Às vezes se inspira em um Buda, num Mahatma Gandhi, né, num Krishna. Se for luz, vem de Deus, independente de crença, independente de cultura, independente de religião, independente de partido político, independente do time de futebol que você torce. Então eu citei, né, 3 formas as quais a Matrix manipula aqueles que ainda não sabem viver na Matrix, apesar da Matrix, e sim pelos humanos que ainda não tiveram o seu despertar. Então aqui justamente é sobre isso. Então meu canal fala sobre saúde. Então é sobre a neurociência da saúde, uma metafísica da saúde, uma epigenética da saúde, mecânica quântica, geometria sagrada, né? O nome é equivalente ao que nós conseguimos aí descortinarmos, né? Então tudo que existe, que já ouviu se falar, é válido, nem que seja para você observar que deseja algo diferente. Pois vamos aqui recordar, o ego não é ruim, ele simplesmente, estando aí válido como o aprimoramento para a sua alma, a centelha divina se regozija nessa intenção, certo? Então, as trevas não são ruins. O observador que tem sabedoria observa a treva ou a sombra como uma ótima oportunidade de levarmos esclarecimentos e luz, verdades, e acabarmos com as ignorâncias. Então, todos nós somos ignorantes de alguma forma. Continuo a repetir, se você não fosse ignorante, você seria Deus. Só que não. Nós só temos um Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, Criador. Então nós só temos
Ele que detém onipotência, onipresença e onisciência. Tirando este portal de luz maior, o vácuo quântico, a fonte, a força divina, o nome que você quiser dar, o incriado, aquele que a gente nem imagina se houve algo antes, sim, o incriado. Então não queira degladiar com Deus. Entre na questão da humildade e com honestidade você verá que não detém todas as verdades do mundo, isso seria impossível. Então vamos lembrar que nosso Deus Pai é um oceano e cada um de nós é uma gotinha deste vasto oceano. Então nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Temos propriedades de fazermos prodígios, já dizia o Cristo. Ele pôde, ele nos demonstrou. E assim nós podemos segui-lo como espelho, aquele que tornou-se uno com o Pai. Mas nem mesmo Jesus é Deus, na equivalência de tomar conta de tudo, de todos os planetas, de todas as galáxias e de todos os universos. Então esse multiverso ao nosso Deus Pai Criador devemos toda a honra, pois somos gotinha e jamais seremos o oceano. E acredite, uma gotinha que se distancia desse vasto oceano, ou seja, um humano que ao invés de exercer fraternidade, do convívio social, que atribui aí experiências que vão lapidá-lo a modo de controlar suas emoções ou a pequenez do ego, garante com que ele se sustente, pois uma gota com outra gota é a equivalência do oceano, desse grande mar, né? Mas se você se desvencilha das demais gotinhas, de alguma forma, ou por prepotência, por competitividade, por ignorâncias, e você o tempo todo tenta ir sozinho, né? Na verdade, você está em separação, está fragmentado. Nesse sentido, você como uma gotinha na areia seca, naturalmente, você vai perder a propriedade maior que Deus deu a todos nós. Sermos fractalzinho dele. Então, somos extensão do divino, fragmentos de Deus Pai, se assim quisermos. E quanto mais você resolve os seus fragmentos de personalidades, mais inteiro de você se torna. Naturalmente, solteiro só é inteiro. Você está pronto para relacionamentos, não só os conjugais, mas todos os tipos, familiares, de amizades, no trabalho, quaisquer eles sejam. Você estará pronto para dar o seu melhor, pois você já identifica que através da sua centelha, ela espelha-se na centelha do outro e reconhece em verdades 1000. Sim, cada um exercendo a sua melhor solitude, indo para o seu interior, seu espaço do vazio. É aí onde ele acessa do vácuo quântico de Deus, da fonte, do Criador, meios melhores de livrar-se do ego. Não que ele vai morrer ou que ele vai ter menos valia, muito pelo contrário. Você vai agradecê-lo, pois é ele que mostra constantemente os mecanismos de defesa que você faz para sobreviver constantemente. Materializado que está e fomenta essa materialização na vida. Então, quando você vai para a sutileza do ser, simplesmente a sua alma, ela detém o poder ao ego e diz: calma, tá tudo certo. A vida é sobre isso. Você me mostra onde eu erro. Naturalmente, eu me esclareço, acrescento, me aprimoro, me lapido. Então, é como se fosse o jarro de barro na olaria. É como se fosse a pedra bruta à pedra filosofal. Então, nós vamos ser transformados de chumbo a ouro e quiçá em pedra filosofal, em diamantes belíssimos.
aqueles bem lapidados, onde todos os ângulos que você vê sentir luz e brilho. Para isso é necessário a forja, é necessário a nossa lapidação. Então, o convite de hoje, sem mesmo ler pontualmente o dia 5 de janeiro, porque eu nem sei o que vai vir na leitura, mas eu acredito que tem a ver com o que aqui eu iniciei a fala, pois foi a necessidade do momento. Então, naturalmente, será a luz que nós possamos nos despojar de comportamentos antigos. Porque, assim não sendo, é equivalente a vivermos o mesmo 2025, que às vezes está sendo uma repetição de 2024, de 2023, quiçá quando no tempo você parou. Logo após a leitura, nós falaremos sobre o humano, que ele não dá conta de viver o novo. E por que esse apelo que logo no iniciar do ano? Porque tem gente que acha que vai rezar a um Salvador e esse Salvador vai trazer de encontro a ele o que ele precisa, sem entender que é ele que é seu próprio Salvador. Nós utilizamos no Cristo o mais magnânimo, belo espelho do que sermos o melhor exemplo de todos que aqui já houve, eu acredito, essa é a minha opinião. Para mim, Jesus Cristo, ele é o melhor espelho daquilo que devemos seguir. Tanto é que ele já assenhorava-se de eu sou o que eu sou e pediu para que constantemente falássemos assim. A leitura, inclusive, de ontem, ela descreveu isso, que a partir de uma frase que se inicia com eu sou, você jamais deve. Isso se tiver o crivo da verdade no seu coração e inteligência. Jamais deve acrescentar coisas ruins. Jamais deve acrescentar defeitos. E muito pelo contrário, deve acrescentar virtudes e qualidades que você tem. E por mais que você pense agora nesse momento que não tem, você tem. E aqui nós vamos mostrar como angariarmos recursos para isso. Então, sem mais delongas, mas aquelas as quais foram ditas foram necessárias, meu viver é assim. Mantenha a calma. Os samurais se tornaram guerreiros, marcantes pela forma de agir e por seus apegos à honra. Nesse sentido, o treinamento de um samurai não estava meramente ligado ao desenvolvimento físico da força, mas também por habilidades mentais. A mente de um samurai deveria ser forte e ágil e, para tanto, precisaria exercitá-la por toda a sua vida. E o que faziam para conquistar isso? O exercício de manter a mente calma, controlando medos e desenvolvendo a coragem. Como um guerreiro que se via defronte a várias batalhas durante a vida, o samurai pouco temia a morte, pois esse medo poderia fazê-lo lutar inapropriadamente. E você? Como lida com as suas batalhas diárias? Mantendo a calma, como a sabedoria dos samurais, ou sempre nervoso e com a cabeça quente? Construa o hábito de controlar as suas emoções e mantenha sempre a calma para buscar as melhores soluções e as consequentes vitórias. Então, a leitura aí do dia de hoje, 5 de janeiro de 2026, pede-nos para mantermos a calma e traz aí como exemplo, os samurais, que mais do que força do corpo físico, eles trabalhavam a força mental, sustentando-se, E por que é importante, portanto, esse exemplo aqui na nossa vida? No sentido de nos controlarmos, porque sabemos que tudo parte de um pensamento. E esses pensamentos que nós temos que vão reger os nossos hábitos, ações, nossos comportamentos diários, Então, se a gente os edifica, o resultado da nossa vida é melhor. E, por assim dizer, é necessário ter disciplina e determinação, senão a gente não modifica nenhum hábito. Porque justamente carregamos aí comportamentos não muito bons que vão trazer resultados ruins. Isso é simples. Na verdade, não é nem complexo imaginarmos a seguinte questão. Você, na sua vida, de acordo com aquilo que almeja, está 100% a par do que deseja?
ou não. Ainda acontecem coisas um tanto desconcertantes que você não sabe sair delas imediatamente. Ainda fervilha, né? Burila ali pensamentos corriqueiros. Então é como eu costumo dizer, né? E eu gosto de fazer essa separação, porque na verdade ela existe, se formos perceber, por uma questão equivalente de frequência. Então nós humanos não somos só corpo de carne. Quem firma esse corpo de carne é justamente pensamento que você emana. Então é uma carga elétrica. Todo pensamento seu, que parte do mental, você está emanando algo. E quando você emana, naturalmente tudo que vai, volta. Volta como? Volta porque você similarmente acessou aquilo em emoções. Então você também magnetiza. Tudo no campo é acessado por uma questão de frequência vibratória. Sim, tudo é energia. E isso não é coisa esotérica, mística, muito pelo contrário, é ciência pura. É ciência, parte de uma física quântica, de uma mecânica quântica. E para além disso, aqueles que já estão prontos para compreender, há aí uma geometria sagrada. Mas não nos atendo a isso neste momento, o que nós precisamos falar por hora, para que seja o mais simples. Se nós somos energia, tudo é carregado por átomos, né? Então somos substância atômica. E devemos lembrar, aí existe elétron, aquilo que você manda, vibra, e o retorno dessa mesma energia pelo universo, que vai te dar mais do mesmo. Então, ao universo, né, o que ele faz simplesmente? O universo, ele entende o que a gente emana de forma neutra. Se você, por exemplo, emana medo, ele não vai entender que é para você se proteger. Se você emanou medo, ele vai trazer ótimos motivos para você sentir mais medo. Ele não vai te mandar coragem. Quem vai ter coragem é você. Então, se você emana boas práticas onde foi corajoso, naturalmente, mais coragem você vai reter. De que forma? É uma constante energia que você sustenta. Então, aqui, sobre a questão da física quântica, você sabia que todas as suas versões podem ser acessadas? Então, paralelo àquilo que você consegue alcançar, é claro, todas as suas versões estão disponíveis e você acessa aquela que dá conta. Então, se você tem acessado aí sua versão de escassez, de crenças um tanto limitantes que só te deixam procrastinar, te sabotam constantemente, te fazem espelhar no externo ou no outro só aquilo que é desconcertante, que te causa dissabores, saiba que você tem isso dentro de você. Porque nós somos como ímãs ou anteninhas de rádio. Você escolhe a frequência a qual acessar. E para entender isso com facilidade, identifica. Você pega o controle da TV e escolhe o canal o qual quer assistir. Ah, então eu quero assistir esse canal, tá passando uma série. Ah, não, eu quero assistir o outro, eu quero assistir esse filme agora. Ah, não, então eu quero assistir o jornal. Em 3 canais diferentes, você não pode assistir os 3 ao mesmo tempo. Você só pode assistir um por vez. Mas digamos que você escolheu assistir o filme. Não significa que a novela vai deixar de passar. Muitos espectadores estão assistindo o canal da novela e outro tanto estão assistindo o canal do jornal. Assim é com suas versões. Qual versão você quer acessar? Todas estão aí paralelamente, mas depende daquilo que você faz por merecer. É por isso a tão valorosa consideração de mudarmos hábito. Você é obrigado a isso? É claro que não. Você tem livre-arbítrio, né? Então todos nós usamos o livre-arbítrio. Outra coisa que dá bastante confusão nas pessoas, que elas falam assim: poxa vida, eu não tenho livre-arbítrio, porque aquilo que me acontece não fui eu que escolhi. Será, centelha? Eu tenho aqui algumas formas para comprovar que foi você que escolheu, sim.
E essa propriamente dita nós vamos explanar até o final deste vídeo aqui. Naturalmente, por mais que você não se lembre, e muitas vezes não se lembra porque ainda não deu consciência, você escolhe tudo que chega até você, conscientemente ou inconscientemente, porque na equivalência da energia que você emanou, ela volta. Então é como eu digo, o maior propósito do ser, quando está em ajudar, sem querer manipular, sem querer competir, sem, na verdade, fazer por um simples negócio, né? Porque muitas pessoas ajudam querendo receber de volta. Então, os interesses aí, essa pequenez é leviandade do ego, até que a própria pessoa seja honesta e veja isso. Então, todas as vezes que você quer manipular, que você quer sabotar, que você quer dirigir meios interesseiros ao outro, naturalmente vai voltar o mesmo. Então repara o que tá chegando para você, que é para você dar conta disso, tá? Porque você espelha aquilo que tem dentro, você projeta no outro ou no externo, nas coisas, aquilo que já tem conhecimento, mesmo que de modo inconsciente, tá? Então tudo aquilo que você é capaz de fazer, você aprendeu e você perpetua. Então, por que a reformulação de novos hábitos, comportamentos, ações, né? Mais dignas, né? Do ser que você veio para ser. E o primeiro deles é o quê? Gratidão. Acordou? Inspira fundo, sinta-se digno e diga, eu sou o que eu sou. E eu costumo dizer, falo aquilo que eu faço, né? Então, eu até digo a você, toma cuidado com as pessoas às quais você conecta-se. Não é para você sair falando mal delas, não. Mas você estará pronto para se desvencilhar delas, uma vez que você vai desvencilhar destas mesmas questões que se espelha na outra pessoa, aquilo dentro de você. Então você não muda o outro, você não muda o mundo, você não muda o externo. Vamos lembrar? Você muda você mesmo. Naturalmente, até suas amizades mudarão. Sinto muito. Quem não passou por isso em 2025? Em 2024? E mais propriamente dito, desde 2020, né? 20 de março de 2020, todo mundo lembra dessa data? O que eclodiu a partir daí? Né? Oficialmente eu digo. Então, pessoal, muitas pessoas utilizaram os momentos de dores para voltarem-se ao amor. Mas muitas pessoas estão se sustentando na dor, estão revoltadinhas, estão, como eu posso dizer, rígidas e revoltadas, né? Ressentidas, rancorosas, com sabe lá quem, e até mesmo consigo e com Deus, né, com o próximo. Elas estão esperando um salvador externo. Essas pessoas ainda não entenderam que quem muda são elas. E por incrível que pareça, a grande maioria está assim. Até aqueles que, de alguma forma, se insinuam aí no meio de grupos que fazem seus estudos, na verdade, não estão colocando isso como base de fundamento, se melhorarem. Ainda estão em grupos de estudo, mas criticam outros. Ainda dizem que estão auxiliando, mas auxiliam com segundas intenções. Falam que quer o bem e o amor ao mundo, mas aos outros ela deseja morte. Deixa eu te falar, não tem como servir a dois senhores. Isso está na Bíblia Sagrada. Você não serve a dois senhores. Ah, eu amo aqui, meus irmãos. O outro lá não é Conchichina? Não, eu não amo ele não. Ah, mas eu sou do Ocidente, o outro tá lá no Oriente, né? Então, a ele, nada. Eu nem sei quem é ele. Tá, gente, pelo amor de Deus, você está servindo a dois senhores, logo não está servindo a Deus. Aquele que serve a Deus, ele coloca coerência naquilo que emana, porque mais do que falar, ele age, seus comportamentos dizem respeito ao legado que ele está deixando, e é na luz. Então, quantas pessoas vão ir para retiros espirituais, comungam até mesmo a ayahuasca, e elas estão numa medicina sagrada, mas estão ali potencializando todas as ligações que as mantêm cativas às manipulações da Matrix, e não enxergaram a matriz divina, substancial a todos nós. Então elas estão ficando cada vez mais materializadas, mais hedonistas, né? Vamos dizer assim.
e cada vez mais conspurcadas, estão conspurcando sua própria luz. Então são os mais indizíveis exemplos que a gente pode dar, e vocês vão observar e perceber. Então, se você também passou por esse crivo recentemente, você está passando pela peneira e não admite mais comportamentos de fomentar fofocas, comportamentos vazios, hábitos nada saudáveis, se você ainda é aquele que fala mal de uma segunda-feira e quando chega na sexta, sextou, bebida até morrer, gente, toma cuidado com as influências às quais você está se nutrindo delas, porque você também emana naturalmente, né? Tudo que vai, volta, tudo que entra é o que você é capaz de dar, se você não alterar isso. E aqui vamos aprender ótimas formas de transmutarmos isso? Sim, transformação, mas ela só vem para aquele que quer absorver verdades. Sem verdade não existe cura, e mais propriamente dito, autocura, porque a cura ela parte da sua intenção. E mais do que da sua intenção, da sustentação que você faz de novos hábitos que você coloca para viver melhor. Ou seja, aqui, incrivelmente, há algo que constantemente a gente absorve ou não. Você é o co-criador ou o criador da realidade que deseja. Então você quer co-criar baseado naquelas suas melhores versões que já está em Deus? Ou você não cansou daquilo que tem criado no seu arbítrio, que já nem está tão livre assim? Outrora ele pode ter sido livre, mas agora você está sob os contextos das amarras do que criou como leis de causa e efeito. Então os efeitos que te acontecem neste exato momento é uma causa que foi propriamente criação sua. Então você quer se tornar um co-criador? Admita, olha com honestidade para o seu interno e tenta elaborar um ser humano melhor daí. Faça como os samurais. A força não é só bruta, física, do material, mas a força ela é acima de tudo intangível. É força de um mental positivo e alinhados com uma força de sentimentos benevolentes que vão abrir o teu coração, você vai acessar coisas indizíveis. Próximo vídeo aqui falaremos justamente sobre isso. Como faz para co-criar o que você deseja. E, pessoal, não é só financeiramente, viu? Não que não seja bom. Obviamente que é maravilhoso. Mas mais do que isso, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Sim, quem honra a Deus dentro de si é prosperidade e abundância pura, não apenas financeiramente, mas mais de tudo, mais do que isso tudo, é na evolução do seu espírito, que esse legado ninguém jamais vai roubar de você. Podem te tirar quaisquer coisas materiais, mas o seu conhecimento e a sua experiência que levou esse conhecimento à sua sabedoria é que vai reagir com maestria, que vai lhe garantir se lapidar desse chumbo à pedra filosofal. Então, próximo vídeo, e eu já vou inclusive gravar agora para eu conseguir editar e mandar junto no canal, nós vamos falar sobre isso. Qual é essa alquimia, né? Qual é essa geometria sagrada? Qual é essa física quântica? De modo simples, tá? Fluido. Até mesmo para aqueles que, porventura, nunca ouviram falar no assunto. Então é para todos, pessoal. A minha intenção sempre é falar para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, tá? Quanto mais para aqueles que já gostam, então estejam sempre à vontade. Pessoal, aproveitando então aqui, comentem, compartilhem, para que mais pessoas possam receber o conteúdo, se ele valeu para você de alguma forma. E ativem o sininho, para que possam receber mais vídeos e aumentar o engajamento do canal. Então, gratidão a todos que aqui permaneceram. Sejamos samurais, mais do que força do corpo físico, força do mental, que a partir do mental você cria tudo e todas as suas bênçãos você acessa.
Então vamos acessar uma melhor versão nossa? Então há de se livrar de comportamentos e hábitos não tão bons para dar espaço ao novo. Então vamos remover o velho com muita gratidão e honra ao que aprendemos e para o alto e além, né? Então, que mais do que relevantemente, assim como eu sempre falo, ao invés de observarmos só pela linha da horizontalidade, vamos observar, né, algo para além disso, que é o quê? Uma espiral de luz que acende. Então esse é o meu para o alto e além. Uma espiral de luz ao Pai. Então, pessoal, é isso. Gratidão a todos. Muito amor e muita luz nos caminhos de vocês. Namastê.